Eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer a terceira aula da Semana Natalina 2024. E o texto que eu escolhi está no Profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Aqui nós temos o risco, vela, flores, pinhas, azevinho, tudo que é símbolo do Natal. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar pela vela que está ali mais atrás de todos os elementos. Essa parte aqui, ó, da cera, da parafina, eu vou preencher inteira com siena natural. E pode ter certeza que o risco, ele vai aparecer. Agora que nós preenchemos tudo, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou fazer aqui, ó, nessa parte de cima da vela, em volta da chama, aqui, ó, nesse meinho, não precisa preencher inteiro, tá? Mas eu vou fazer uma luz com amarelo ouro. Aqui também, tá vendo o risco? Bem em cima do risco, eu vou deixar um pouquinho do amarelo ouro. Aqui no cantinho. E aqui no outro cantinho. Aqui em cima do risco. Você viu que eu passo a tinta e não deixo assim, eu limpo. Eu passo o pincel em cima para desmanchar um pouquinho. Agora nós vamos trabalhar com sépia. E eu vou pegar aqui, ó, no pratinho. Porque eu quero só o pincel sujinho de sépia. E eu vou colocar aqui. Ó, mais um pouquinho. Olha que pouquinho. Eu tô fazendo uma sombra. Aqui não é para ficar uma linha, mas você vem trabalhando assim, meio que sumindo, até o finalzinho. Ó, vai crescendo um pouquinho para baixo. Viu que a gente já começou a sentir a forma. Aqui desse lado, vou começar com o sépia aqui, ó, no cantinho, atrás da flor. E também eu vou fazer assim, aqui em cima, uma linha, mas não muito nítida, não chego ali e nem aqui. E eu venho sumindo com esse sépia. Aqui ficou bem escurinho. Aí, lavo meu pincel e agora eu vou usar um pouquinho do branco. Primeiro, cata um tiquinho do branco. Pode até tirar o excesso aqui, ó, porque essa chama vai ser branquinha também. Aqui, ó, embaixo, você vai pôr assim um pontinho, vai dar uma engordadinha e pronto. Aqui, ó, do lado, você vai apertar, olha, só de apertar o pincel já sai um pouquinho de tinta. Então, aí você vai fazer assim, umas batidinhas. Pode ficar um pouquinho mais, porque depois que secar ele vai dar uma sumida. Mas se sumir também não tem problema, que a gente pode pôr mais. Ó, não chega até o final. Assim. Ó, uma luz aqui, uma aqui e uma aqui. Agora de novo, pego um pouquinho só de tinta. Agora sim, eu vou passar uma linha em cima daquele amarelo ouro. Aqui também, ó. Não precisa, não faça com pincel zero, que não vai dar certo. Assim, e agora aqui, a mesma coisa.
Dá uma esfumadinha para os dois lados. Aqui tem um pouquinho também, um pouquinho dessa luz. Aqui um pouquinho também, mas não, nem precisa juntar com essa luz de cima. Desse lado aqui eu vou pôr um pouquinho também. Já dá uma clareadinha no siena. Isso. Vou passar o pincel em cima, o pincel tá limpo e seco. Ó. Porque isso daqui não precisa ficar assim tão nítido. Agora, o pincel tá sujinho de siena, eu vou preencher aqui, ó. A chama com o branco. Uma sujeirinha de siena. Só pincel sujinho mesmo. Aqui embaixo, assim, ó, bem no meio. Aqui o risco ficou aparecendo. Então, eu vou colocar já um pouquinho mais de branco. E provavelmente depois de seco, a gente tenha que colocar mais um pouquinho. E com o pincelzinho zero e o sépia, eu vou colocar aqui, ó, um paviozinho. É assim, só e bem curtinho. Vou acertar aqui a borda. Já vou passar o branco de novo em cima do risco. Isso. Pronta a nossa vela. Agora eu vou fazer com você duas folhas. Eu gosto de fazer sempre o que tá atrás primeiro, mas eu vou fazer nesse caso aqui as duas folhas, aqui ó, no cantinho da esquerda. Olha aqui ó, a folha bem do cantinho. Olha só como eu vou fazer, de uma forma bem simples. A gente vai preencher aqui ó, essa parte da ponta, meio que atravessado. Imagine assim, a parte de cima eu vou colocar aqui o i, e a parte de baixo eu vou colocar verde musgo. Só para variar as tonalidades das folhas. Mas você pode fazer a folha com a cor que você simpatiza mais. Tem gente que gosta de folha verde pinheiro. Tem gente que gosta de folha mais queimada. Aí pode jogar um caramelo, um verde oliva. Viu como ficou? Aqui já ficou mais claro e aqui mais escuro. E agora eu vou... Todas as folhas, pode olhar no teu risco, eu coloco um risco no meio e duas ranhuras pro lado. Tá vendo essa? Ó, risco no meio, duas ranhuras. Essas ranhuras significam o lugar da sombra, que a gente vai colocar agora com um pouquinho do verde pântano. Você viu que essa folha, ela tá por trás dessa pétala e tá por trás dessa outra folha aqui. Então, onde ficou por trás, fica mais escurinho. Então, a gente põe um pouquinho do verde pântano, olha, já escureceu e já separou bem, fez contraste. Agora, eu pego mais um pouquinho do verde pântano e dou uma puxadinha, seguindo aquele risco do meio. E, ó, pro lado que tem a ranhura, você pode fazer uns 3, 4 risquinhos assim. Simples, né? Eu vou lavar o meu pincel e vou colocar a luz com o marfim. Agora é uma pinceladinha assim, ó, com o pincel de pé. Coloco aqui no espinho e puxo para dentro. Viu? Que legal? Eu posso fazer isso do lado de cá também, só que aqui eu tenho uma área mais sombreada. Ah, vou pôr uma aqui na ponta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui, ó, seguindo a linha do espinho. Ó. Aqui não vou colocar porque é uma área de muita sombra. Eu nem cheguei até o final. E eu vou deixar assim. Eu nem vou esfumar, eu não vou mexer mais. Porque depois a gente vai fazer ainda um acabamento e vai colocar o glitter. Então, eu não quero ficar misturando muita cor. Essa folha eu não vou fazer agora, porque ela ficou por cima desse matinho, desse pinheiro, né, galho de pinheiro, e por cima da flor. Eu quero fazer quando eu já tiver feito esses elementos. Mas do lado
direito, eu tenho uma outra folha mais ou menos na mesma posição. Então, agora nós vamos para o outro lado do trabalho e vamos fazer a outra folha. Aqui a gente tem a outra folha. Ó, mesma coisa, eu vou fazer assim, ó, atravessado. Kiwi na parte de cima. Kiwi, kiwi, kiwi. E o verde musgo na parte de baixo, que é uma parte que a gente imagina com um pouquinho mais de sombra. Apesar de que essa folha aqui, ela tá sozinha, não tem nada sobre e não tem nada por trás. Mas esse é um esqueminha de cor que você pode usar nelas em todas as situações. E agora, um pouquinho do pântano, eu vou colocar aqui, ó, na parte de baixo. Aí a ranhura no meio e agora aquelas ranhurazinhas. Ó, marque assim. Não precisa ficar muito forte, mas que tenha essa sombra. Aí eu lavo o pincel para colocar aquela pinceladinha de marfim. Da pontinha para dentro, da pontinha para dentro. E você viu que não é reto? Eu dou uma levantada no pincel, ó, assim. Ponho o pincel lá e dou uma levantada. Aqui é reto, né? Lógico. Agora aqui, ó, seguindo a direção do espinho. Chega, não precisa mais nada. Quer dizer, precisa sim, precisa do acabamento. Vou fazer o acabamento nessa já para te mostrar como que vai ficar a folha pronta, sem o glitter, claro, né? Eu vou colocar aqui, ó, bem no centro, um risco com marfim. Agora, eu vou usar o verde musgo para fazer o espinho. O espinho, ele sempre vai sair aqui nessa ponta. Ó. Eu gosto de bater o pincel pra fora. Aí, se precisar, dá uma ajeitadinha. Aí, agora aqui, depois ainda vai o glitter. E já vou aproveitar e puxar aqui o galinho da folha. Aí. Assim, ela fica, se você esfumar muito, fica uma coisa mais suave, mais delicada. E essa folha, ela é espinhuda, ela é agressiva. Então, essas pontas, isso faz a ideia do agressivo. Tá, agora eu vou continuar nesse cantinho aqui e nós vamos fazer esse verde. Eu vou usar, é um galho de pinheiro, então eu vou usar o próprio. Vou usar o verde pinheiro. E nessa hora é bom um pincel assim, eu não gosto de fazer isso aqui com o pincel 0. Vou fazer com o pincel número 6, mas olha como ele tá. Durinho, aparadinho de uso, tá? Tá parado de uso. Aí eu faço assim. Primeiro, vou usar o outro pincel que não tá, que já tá molinho. Eu vou preencher mesmo essa área aqui, ó. Ah, eu queria preencher com pântano. Preencher com pântano. Esse cantinho. Aqui temos mais um cantinho. Você viu que aqui, ó, tem galinhos irregulares. Um maior, um menor. Em volta das bolinhas, o verde pântano. Daí você dá uma varridinha assim com o pincel. Porque agora sim, você vai pegar o pincel durinho, sem molhar, e vai pegar a tinta. Olha como eu pego, assim, ó, encosto. O lado de cima não tem tinta, o lado de baixo tá carregado. E eu viro o pincel assim, bem paralelo, e vou fazendo risquinhos. Eu saio lá de dentro do verde pântano. Olha que legal. Com uma carregada de pincel, fiz tudo isso. De novo, pego mais um pouquinho e vou continuar. Eu tô fazendo com o pincel voltado para baixo.
Aqui a gente pode cruzar, ó, não precisa fazer todo mundo pro mesmo ladinho. O que não pode ficar é essa linha aqui, ó, de verde pântano. Você tem que fazer galinhos e disfarçar. Saia de lá de dentro do verde pântano com o verde pinheiro. Olha que legal e que fácil. Aqui eu não vou colocar luz, porque depois a gente põe uns glitters e fica lindo. Então agora esses pincéis eu lavo e já deixo secando aqui do lado. Daqui a pouco vou fazer mais galinho desse do outro lado. O pincel já tá seco, já dá pra fazer. Eu vou usar o pincel 0, vou usar o sépia pra fazer esses galinhos. Ó, são galinhos. Nossa, eu tô usando verde pântano. Gente, tô enxergando direito hoje não. Vou passar o sépia por cima, tá? Ó, esses galinhos, eles são assim, quebradinhos. Não tem um galinho liso. Ó, sai daqui. Você viu que eu tô pondo o pincel e vou fazendo assim com ele, ó. Ponho e venho fazendo batidinhas, para não ficar aquela linha muito fininha. Eu quero mais grossinho. Vou pôr até aqui na pontinha um pedacinho. Também não vou colocar luz nenhuma aqui, porque a gente vai trabalhar o glitter em cima. Eu vou trabalhar muito glitter aqui. Agora, com o pincel 2 e com o vermelho fogo, eu vou preencher. Já vou preencher as bolinhas. Aqui também eu já posso preencher, porque a gente já fez o que tinha embaixo. Na medida do possível, bem redondinho, tá? Aí, depois que você preencheu, você só vai fazer o seguinte, com o sépia, aqui, esta, por exemplo, você vai pôr aqui, ó, uma base com o pincel 0. Uma base mais escura. Aqui nós temos 3. Essa tá por trás, então ela leva a sombra, que segue um pouquinho pelo lado. Depois essa daqui, a sombra aqui. Ó, o lado de cá fica bem redondinho e vermelhinho. E essa daqui, a sombra aqui, ó. Porque ela tá por cima, então ela precisa ficar mais clarinha aqui. Aqui nós temos 3 também. Essa daqui por trás, fica sombreadinha ali. Essa daqui pode levar uma sombra aqui e essa pode levar uma sombra ali. Podemos iluminar? Podemos, mas aqui é tão pequeno que eu acho que nem precisa. E lembrando sempre que a gente vai contornar isso daqui depois com o glitter. E eu vou colocar um pontinho. Sempre na área mais clara. E esse pontinho sempre vai olhar para o mesmo lado. O que quer dizer isso? Quer dizer que as bolinhas, o raminho tá vindo para cá. Então, se eu coloquei a luz aqui, eu vou repetir a luz na mesma direção em todas elas. Aqui também e aqui também. Pronto, esse cantinho. Vamos para o outro canto da esquerda, que eu vou repetir todo esse processo lá. Olha, já terminei aqui essa parte. E eu fiz aqui, ó, embaixo dessa flor, entre a pinha e a folha, um fundinho também, desse jeito, verde pântano, e puxei os raminhos do pinheiro com verde pinheiro. Agora, nós vamos para a flor, essa daqui que tá atrás. Isso daqui é o miolo, então você nem precisa preencher agora, tá? Vou deixar bem escuro depois, mas você vai pôr o vermelho fogo nele inteiro. E rapidinho a gente vai colocar uma sombra e uma luz. Você vai ver como é bem fácil e fica muito bonito. Você pode fazer isso daqui com o tom de vermelho que você quiser. Contanto que você tenha um tom mais claro para fazer a luz e um tom de escuro para fazer a sombra.
O vermelho pode ser vivo, fogo, escarlate, tomate, natal, qualquer tom de vermelho. A sombra pode ser sépia, o próprio verde pinheiro, verde musgo, o vinho, uva, berinjela. Não, uva eu não gosto muito para fazer sombra, não. Berinjela, fica bem escurão. Você pode depois fazer acabamento com amarelo, com coral, com rosa chá, com vermelho vivo, com fluorescente. Olha quanta gama de tons. Tá, eu vou fazer a sombra desse daqui, dessa flor, com sépia. Então, eu já vou deixar aqui dentro, essa parte, eu nem lavei meu pincel, você viu? Já vou deixar aqui onde é o miolo, mais escurinho, ó. Coloco bem aqui e vou limpando o pincel pra fora. Aí, essa parte aqui é a parte mais escura. Depois, a gente vai pôr pinguinhos aqui. Agora, um pouquinho de tinta, com o mesmo pincel, pincel número 6. Eu vou começar assim. Você viu que essa pétala aqui, ela tá por trás da folha. Então, eu vou pôr um pouquinho de sombra nessa parte que ela tá encostada, que ela tá por trás. Esta daqui desse lado também. Inclusive, aqui tem um cantinho que eu já vou deixar bem escuro. Aí, ela tá por trás, ó. Aqui, aqui e aqui. Vou dar uma esfumadinha de leve. Agora, vamos procurar. Esta tá por trás das duas. Então, eu vou pôr a sombra nela já. Olha só, vou puxar aqui porque ela tá pela metade. Agora, nós temos essa daqui, tá independente aqui em cima, mas eu já vou passar uma pinceladinha aqui para marcar o meio dela. Aí, a gente tem essa daqui. Aqui também, ó, vou puxar o risco para fazer o meio. E desse ladinho, nesse pedacinho aqui, ela tá por trás, você viu? Olha como ela tem um buraquinho. Ó, o buraco que eu quero dizer é que a pétala veio até aqui e ela passaria reto. Só que ela tá lá por trás. Essa daqui subiu em cima dela. Então, essa daqui que vai ficar com a luz, vai ficar clarinha e ela vai ficar escura. O que aconteceu com essa também, nessa situação aqui, ó. Esta passou por cima dela. Então, aqui também, essa vai ficar escurinha. Puxo o risquinho do meio e aqui também tem um risquinho no meio, ó. Pronto. Já definimos toda a flor. E agora eu vou usar o flamingo, uma cor que a gente quase não usa, mas é uma cor bem bonita. Eu vou usar o flamingo para fazer a luz. Onde que vai a luz? Em todo lugar que tá por cima. A sombra é em todo lugar que tá por trás. A luz em todo lugar que tá por cima. Você vai encher tudo de luz? Não. Você vai dar alguns toques de luz. Não precisa colocar inteiro. E nem precisa misturar muito. Você pode dar uma pincelada assim, ó, e deixar. Aqui também, ó, luz, um pouquinho aqui na ponta. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, um pouquinho de luz aqui. Aqui, a gente tem uma pincelada, 2 pinceladas, 3 pinceladas. Eu não vou arrumar, eu vou deixar a pincelada do jeito que ela ficou. Agora, eu vou pro outro lado. Você viu que eu tô trazendo, eu tô tirando de trás primeiro. Aqui, a gente já pode fazer essa folha, porque ela já está livre e ela tá por trás da pinha. Então, eu vou fazer essa folha. Olha, já fiz a folhinha. Agora, eu vou te mostrar um detalhe. Desse lado, eu coloquei o acabamento com o verde musgo. Mas desse lado, onde ela tá toda por cima de uma área escura, eu vou colocar aquele acabamento e aquele espinho com o marfim. Olha só, ela vai aparecer muito mais, vai ter muito mais brilho. Agora, vamos pro outro lado, eu vou preencher de vermelho fogo a flor e já mostro para você como colocar a sombra.
Olha aqui, já preenchi e já coloquei a sombra de sépia aqui no miolo. E agora, de pouquinho de sépia, vamos lá. Primeiro, aqui a gente tem a pétala embaixo da folha, embaixo da pinha. Tudo escurinho. Mais um detalhe aqui, ó, atrás da folha. Só vou pôr aqui. Do lado de cá, atrás da folha, pontinha aqui nem vou, só um pouquinho. Aí, a gente tem assim, aqui tem um risco, porque aqui tem a divisão de pétalas. Aí, a gente vai usar a nossa sombra, primeiro, nessas duas aqui. Você viu que elas estão por trás? Olha, esta e esta. Pensando só nessa, não pense aqui agora, pense só aqui. Disfarço, disfarço, já ponho aqui, ó, no meio aquele risquinho. Essa aqui nem tem, que eu fiz uma dobrada, que nem do lado de lá. Mais um pouquinho de tinta. Agora nós vamos pensar, vamos aqui, pensar. Aqui temos um risco, esse risco sai daqui e faz uma curva. Isso quer dizer que essa pétala tá por trás. Aí, eu faço aqui, ó, o meinho, vamos para outra. Aqui nós temos duas que se encontram. Vou colocar essa daqui por trás, olha. Esfumo pra cá. E aquela ficou por cima. Aqui também, esta tá por trás desta. Como que eu sei? Eu sei porque essa daqui vai com a linha, ó, inteira. Esta veio, chegou aqui, ela parou. Por quê? Porque ela entrou por trás dessa daqui. Isso é fundamental para quem quer pintar, retratar. Porque você tem que saber quem tá por cima, quem tá por baixo. Isso faz o volume. Aqui eu vou passar esta... Não, eu vou deixar essa daqui por trás. É um pedacinho pequenininho, mas eu posso fazer isso, ó. Viu? Essa daqui ficou gordinha ali. A linha do meio, a linha do meio. Lavo meu pincel e vou iluminar com o Flamingo. Eu falei que eu só ia fazer pincelada, né? Então, vou fazer uma pinceladinha aqui, uma aqui. Aqui nessa, ó, vou pôr pro lado de lá. Nesta também, eu vou pôr aqui, eu vou pôr uma pincelada maior aqui. Aqui também. Você viu que eu tô colocando pinceladas onde tá por cima, onde eu tenho a luz. Aqui, por exemplo, eu não posso pôr, porque aqui é sombra. A luz vai nesta aqui. Duas pinceladas só já é suficiente. E agora, essa tá por cima dessa. Então, eu vou pôr uma pinceladinha aqui também, ó. Uma pinceladinha aqui. E aqui nem vou colocar, porque aqui é uma área que vai ter pinguinhos. Posso pôr um pouquinho aqui no meio, ó, dessa pétala. Agora, nós liberamos aqui, ó, uma, duas, três folhas que estão por trás destes elementos aqui. Eu vou fazer, primeiro, aqui um fundinho com o verde pântano, uns risquinhos com o pinheiro, igual eu fiz aqui. E vou construir essas bolinhas, vou fazer as três folhas e daí mostro pra você pronto. Olha só, já fiz aqui as bolinhas, o matinho e as três folhas. Você viu que aqui eu fiz o acabamento todo com marfim? Por quê? Porque elas todas estão em cima de escuro. E agora é hora de fazer a pinha. Eu vou fazer, vou te mostrar essa daqui e vou te mostrar a outra também. Temos duas pinhas aqui e eu vou colocar siena natural aqui, ó. E agora eu vou terminar de preencher com o sépia. E onde tá
embaixo de alguma coisa, você já sabe, né? Vai ficar escurinho. Aqui, ó, em volta, quando a gente tem uma coisa redonda, oval, arredondada, sempre a beirada não pode ser da mesma cor do centro, porque uma coisa redonda, para você obter aquela aparência de alto, de relevo, você precisa ter luz e sombra. Aí a sombra vai na volta. Ali tem um pedacinho também. Olha, sombra, aqui no meio mais claro. Já vou colocar ali na outra também essa luz e essa sombra. Siena, na parte que tá aparecendo no meio, né? No meio da parte que tá aparecendo. E sépia, sem lavar o pincel mesmo. Na parte que tá embaixo, diretamente embaixo de alguma outra coisa. Algum outro elemento. Eu vou limpando o pincel e já misturando. Aqui eu vou deixar mais escuro para dar mais contraste com a vela. Agora aqui nós temos uma questão. Eu falei para você que sempre na beiradinha de uma coisa oval ou redonda ou arredondada, a gente tem uma sombra, né? Aqui, ó, tô colocando a sombra. Quando chega aqui, você viu que essa pinha que eu tô fazendo agora, ela tá por cima dessa outra. Então, aqui eu vou deixar o mais claro, tom mais claro, para mostrar que ela tá por cima. Que ela tá ganhando luz aqui, a luz chegou nela e refletiu a sombra lá atrás. Ó, a gente vai passando. Esse é o fundo. Agora eu vou trabalhar com... Eu tava trabalhando com um pincel com um pouquinho mais de cerda. Agora eu pego aquele gastinho de novo. Como são bons esses pincéis, né? E eu vou usar o marfim. Olha como eu pego a tinta. Eu pego aqui, ó, de ladinho. E eu vou virar essa tinta... Vou virar essa tinta pra cima. Aqui tá limpo, aqui tá carregado. Ó, pra cima. E primeiro, eu vou começar aqui, ó, bem no biquinho. Eu vou fazer um apertão. Agora, eu faço um apertão aqui e um apertão aqui. 2. Não precisa deixar esse excesso de tinta, tá? Aí, eu tenho que fazer outro aqui, ó, no meio. Você tá vendo como a gente vai intercalando? Se você olhar uma pinha, ela é desse jeito aqui. Aí, eu pego mais tinta... Começo sempre nessa área que tá mais clara. Aí, o restinho de tinta que sobrou, eu coloco aqui, ó, do ladinho, que tá a área mais sombreada, mais escura. Aqui de novo, aqui de novo e aqui de novo. Olha como vai ficando a linha certinha. Ah, pincelzinho sujo, vai ali do ladinho. Carrego de novo, agora eu não posso pôr aqui, né? Então, vou pôr uma aqui, entre os dois. Aqui não tem, aqui já tem. Aí, aqui cabe mais um, mais um, mais um. Eu vou torcendo o meu pincel e chego até o final. Só com o pincel sujinho. Agora, eu venho pro lado de cá. Aqui é menos. Então, eu tenho mais um aqui, que ainda pega uma claridade... Mais uma aqui, mais uma pontinha aqui, só encosto de pincel. Agora a outra. Essa daqui, a pontinha dela não tá aqui, tá ali. Ela tá assim, ó, nessa posição. Então, eu vou começar aqui, ó. 1, 2, pra lá praticamente não tem. 3, aqui do lado. 4, 5. Agora, eu vou carregar o pincel, porque eu preciso que essa área aqui fique mais clara. Eu vou começar aqui, ó. Faço um, aí faço entre os dois, mais um, mais um. Carrego o pincel e venho aqui, aqui. Sempre você vai ter uma linha assim.
Aí mais um aqui no meio, aqui do lado já tem mais um, entre os dois já tem mais um, uma limpadinha de pincel aqui. Não vou carregar mais tinta, eu vou aproveitar e já venho pra cá, ó. Essa área é bem escura, né? Então, eu não preciso de muita tinta. Eu não vou carregar o pincel pra fazer essa parte aqui. Porque eu só quero que fique assim uma nuance. É área de sombra, então eu não posso ter a mesma quantidade de marfim que eu tenho aqui, ali. Aí eu volto aqui, ó, na área de luz de novo. Aqui é mais claro, tem um pouco mais de luz. Então, eu posso deixar bem carregado de marfim. E aqui só aperto o pincel. Essa pinha, para ficar pronta, a gente faz um pinguinho aqui, ó. É o espinho. Tá vendo? Em cada um dessas pinceladas, você põe assim um pinguinho de marfim. Aqui tá sombreado, então você não vai colocar tanto quanto aqui, que tá na área de luz. Agora, nesse daqui, ó, vou começar bem aqui onde tem área de luz. Pode ir colocando no meio que no fim dá certo e isso faz ficar bem bonitinho, bem interessante. Olha só. Pronto, nós temos aqui duas pinhas. E agora eu já posso ter, eu acho que eu vou crescer um pouquinho aqui esse sépia, porque tá me parecendo que a curvatura dela passaria por aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui escurinho, assim. Só isso. Eu vou terminar as duas folhinhas, as bolinhas, e já vou fazer a outra pinha do outro lado e as duas folhinhas que tem lá também. Mas eu já mostro para você pronto. Olha como está andando o nosso trabalho. Terminei as folhinhas aqui, as bolinhas. Fiz esta pinha, que tá na mesma posição desta, e fiz essas duas folhas. Agora, eu vou preencher esta flor com o vermelho fogo. Já preenchi, agora o sépia. Primeiro, eu vou colocar aqui no miolo. Preste atenção que essa folha, essa pétala aqui, na verdade é uma folha, né? Assim, ó. Ela tem esse fundinho aqui. Aí, eu já vou aproveitar essa sujeirinha de pincel e vou fazer aqui, ó. Essa pétala tá por trás, então eu vou pôr ali e aqui um pouquinho da sombra. E já puxo aqui a linha do meio. Depois, esta tá por trás. Então, aqui, ó. E já puxo aqui a linha do meio. Agora, com esse restinho, ainda ponho aqui. Você viu que é pouquíssima tinta? Opa, que saiu bastante. Aí, já puxo uma linha no meio. E agora, acho que eu começo aqui, ó. Esta aqui ficou por baixo. Aqui, ó. Sombreada. Já vou puxar aqui do miolo mesmo. Agora, essa tá por cima dos dois lados. Puxo aqui do ladinho. Do ladinho de cá e do ladinho de lá. Viu como ela fica clarinha aqui, ó, inteiro? Vou disfarçar aqui. Podemos até puxar assim um pouquinho pro lado. Esta tá por cima daquela. Então, eu sombreio ali, puxo o risquinho no meio. Ela tem sombra aqui e luz ali. Esta tá por cima daquela. Agora, acabou minha tinta aqui do meio, tem que pegar lá no tampinha. Ela tá por cima daquela, então a sombra vai naquela. A sombra vai na que tá por trás, sempre. Quando você me vê batendo o pincel aqui, eu tô tirando o excesso da tinta do pincel, tá? Essa daqui tá por trás desse lado. E vou deixá-la por trás desse também, olha. E ela fica escurinha. Essa daqui tá por trás desta.
o risquinho no meio, mas ela tá por cima da outra, então ali vai ficar assim mesmo. E por último, essa daqui que ficou por cima dos dois lados. Aí, definimos toda a flor. Agora eu vou iluminar. O flamingo, vou começar aqui, esse lado, porque a chama tá desse lado. Então, olha só, esse lado aqui, ó, uma pincelada, esse lado uma pincelada. Aqui vou deixar maior essa luz. Aqui também, ó, vou deixar bem iluminado, porque a luz tá chegando aqui primeiro. Uma ponta, a pontinha. Eu vou pôr uma pinceladinha aqui também, ó, bem rápida. Essa daqui, eu vou pôr a luz aqui. Olha, dos dois lados. Agora, esta vai ter que ter um pouquinho de luz aqui na ponta só, porque ela tá por trás. Essa daqui, eu vou pôr a luz aqui, aqui e aqui. Esse lado de baixo, como eu tenho aqui e ali, fica estranho. Então, eu vou pôr só um pontinho ali, ó, nesses dois espaços gordinhos. Esta pode ficar bem iluminada aqui. Que imagine a luz chegando. Aqui não, porque aqui é área de sombra. Aí, a gente já iluminou bastante. E agora, o acabamento dessa flor, além do glitter, são os pontinhos que eu vou colocar com o fundinho do meu pincel. Eu vou usar o amarelo ouro, eu vou usar o verde kiwi e vou usar o vermelho fogo mesmo, que em cima desse sépia, ele fica bem bonito. Vou começar com o amarelo ouro. Ó, pinguinhos. Você tem pinta bolinha? Pode usar. Se bem que eu gosto de fazer com o fundo do pincel, porque eu faço assim, ó. Essa flor, essas sementinhas, elas são assim, furadinhas. Eu já fiz uma flor que eu pintei essas sementinhas copiando da própria flor. Então, elas ficaram idênticas. Aí, ali chega de amarelo. Vamos pôr nessa daqui agora. Aperto para ficar aquele furinho. Essa daqui tá mais aberta, então eu vou deixar mais esparramado nesse sentido. Assim. Agora, a outra de cá que você não tá vendo, mas eu vou colocar também. Agora, eu lavo o cabo do meu pincel e vou colocar com o verde kiwi. Eu vou colocando aleatoriamente nos intervalos. Se cair um em cima do outro, não faz mal. Você pode colocar com verde folha, com verde, assim, verdes mais claros. Evita colocar com verde muito escuro, porque em cima do escuro não vai aparecer, né? Aqui. Verde pistache também é um verde que fica muito bonito. Chega. Agora eu vou pôr um pouquinho aqui nessa outra. Pronto. Lavo de novo o pincel e agora o vermelho. O próprio vermelho fogo. Pode fazer com vermelho vivo também, que aparece mais. Fica bem interessante. Chega aqui. Agora aqui. Você viu que eu fui deixando alguns espaços estrategicamente para colocar o vermelho. Pronto. Evita fazer uma bola, tá? Deixa assim, bem regular. E pronto. Vamos fazer o fundo? Pronto. Agora, certifique-se de que esteja tudo sequinho, tá? Vamos pegar um pincel. O meu aqui é o número 10, da Guiller. Bem grande, com cerdinha molinha. Hidratei, quer dizer, coloquei na água, sequei bem
vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. Tira bem o excesso de tinta para não fazer mancha. E você vai fazer aqui, ó, em volta dessa chama, um pouquinho de luz. Deixa esse branquinho ali no meio. Imagine assim, ó, um círculo, tá? Aqui tá chegando ali na beiradinha da toalha, então eu não vou passar por cima ali do detalhe brilhante da toalha, então eu vou deixar só aqui. Mas assim, ó. Certo? Agora, uma pinceladinha de kiwi. Eu vou colocar aqui do outro lado. Com esse kiwizinho, você vai colocar um pouquinho de sombra aqui, ó, em volta do trabalho. Só um pouquitinho, você não precisa encher tudo, não precisa passar aqui na volta. É só mesmo aqui, ó, dentro, nos cantinhos. E olha que rapidinho. Olha que legal que fica. Só um pouquinho de tinta. E assim a gente vai fazendo toda a voltinha. Não vou nem passar lá pra cima, nem pra cá. Cantinho, cantinho. Não precisa fazer uma volta nas pétalas. E aqui nesse cantinho. E pronto! Agora vem o glitter, que a gente vai encher para tudo que é lado. Pronto, já coloquei o glitter. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia financeiramente, muito obrigado e até o próximo vídeo!